Olá, gente. Um bom dia. Eu me chamo Dai, sou da empresa Daitec, tá? E, enfim, eu estou aqui para explicar algumas coisas a respeito de energia elétrica, tá? Trabalho com eletricidade, sou técnico em eletrotécnica, tá? E, enfim, o que acontece, muitas pessoas muitas vezes me interrogam sempre isso com frequência a respeito de disjuntores, tá? Ou seja, para qual o fundamento do disjuntor, para que serve, né? Até mesmo o porquê os eletrodomésticos às vezes dá problema e o disjuntor ele não atua. Então, aí é que tá. O que acontece quando se trata de disjuntor é um dispositivo termomagnético, tá? O que acontece? Ele não faz, o disjuntor ele não faz proteção de eletrodoméstico, isso de hipótese alguma, tá? O dispositivo de proteção para eletrodoméstico se trata de outro dispositivo, assim como dispositivo de DR, o dispositivo diferencial residual, tá? Que é um dispositivo de proteção contra risco de choques elétricos e até mesmo fuga de energia, tá? O relé de subtensão, tá? O relé térmico, o relé falta de fase e etc. Existem mais outros dispositivos. E assim, enfim. Então, quando se tratamos de dispositivo termomagnético, é um disjuntor. Se trata de um disjuntor, popularmente conhecido como disjuntor, tá? E então, o que acontece? Muitas pessoas às vezes acham que o disjuntor ele tem por obrigação de fazer a proteção dos seus eletrodomésticos na sua residência, ou até mesmo no seu comércio, enfim, lá o que ele esteja protegendo o ramal. O que acontece? A função do dispositivo é para proteção dos cabos, tá? Nada como proteção dos cabos. Mas como assim, Dai? Proteção dos cabos? Sim. O disjuntor termomagnético ele é para proteção dos cabos. Quando se trata da proteção dos cabos, obviamente ele tem que estar bem dimensionado, certo? O disjuntor ele é para proteção de curto-circuito e sobrecarga. Ele faz essas funções. Essas duas funções e até mesmo tem mais função, um fato de você precisa de fazer uma manutenção na rede elétrica, algo parecido, algo tipo assim, você pode ir lá e desligar manualmente, tá? Fazer o desarme dele na alavanca, vai lá e desarma ele, baixa a alavanca dele, correto? Enfim, e quando se trata o que é curto-circuito e sobrecarga? Quando se trata de curto-circuito se trata de um circuito com fase ou fase neutra, correto? Quando o mesmo se chocam um contra o outro e assim se trata de um curto-circuito, de imediato o disjuntor ele vai atuar. Ele atua, ele detecta esse curto-circuito, ele detecta isso como um curto-circuito e automaticamente ele atua, desde que ele esteja bem dimensionado, correto? E assim vai acontecer o desarme. E isso acontece com frequência, geralmente até mesmo isso no dia a dia, o jardineiro, ele vai mexer na grama, ele vai lá, bate o cavador, né, que isso é normal, como é que se diz? O jardineiro, ele lidar com o cavador, com ferramentas que venham fazer escavação no solo, né? Então, o que acontece, às vezes, por incidente, acontece batendo um fio desse, o fio se fecha em curto, o disjuntor, estando bem dimensionado, ele vai fazer o desarme, correto? Esse é dos fatos que o disjuntor ele tem que estar propício a funcionamento dele, tá? Para proteção do circuito. Outra coisa é a sobrecarga. O que é a sobrecarga? A sobrecarga é quando se trata de aquecimento, tá? Além da capacidade do que o circuito que tem sido preparado está em funcionamento. Então o que acontece? Estamos dizendo que tem pessoas que às vezes tem pessoas que fazem o seguinte: aqui dimensiona um disjuntor de 16, estamos dizendo 16 amperes monopolar para um determinado ponto, né? Um cômodo, melhor dizendo, 16 amperes para uma sala.
uma sala de TV, correto? E dali, o que acontece? E dali, tem pessoas, eu me deparo isso muito no dia a dia, dali, daquela sala, daquele circuito de sala de TV, que é um disjuntor termomagnético monopolar, puxa para um chuveiro. Pensa aí, uma carga chuveiro, quando se trata de duchas, são cargas resistivas, né? E assim, com um consumo elevado, muito mais elevado para o que o mesmo foi preparado, correto? E assim, se bem que as duchas de hoje são uma ducha com consumo bem elevado, como é até mesmo aquela Advance, a Aqua Ultra, e enfim, com a potência em watts, quer dizer, que se refere a potência, a gente fala logo, se trata em watts, tá? Então, de 7.500 de 7 a 7.800 watts em potência, obviamente o circuito não está preparado para isso, tá? E com esse improviso que muitas das pessoas fazem, acaba sendo permanente. Termina que isso dá problema no circuito, acaba dando problema aquecimento na rede, acaba dando problema nos eletrodomésticos, tá? Por conta essa incompetência de muitos que se diz que é profissional, que fazem, chegou ao ponto de fazer isso. E uma outra coisa, e o que acontece, o custo-benefício também, né? Que assim, quando se trata de aquecimento ou sobrecarga, isso gera um consumo desnecessário, um consumo além do que é para ser consumido, está consumindo praticamente um consumo dobrado. E assim o medidor eletrônico, até mesmo analógico da concessionária, assim como a Coelba, que se trata aqui na Bahia, que a concessionária aqui é a Coelba, consome bem mais, tá? Então eu recomendo a vocês que não façam isso. Procura um técnico, uma pessoa, um profissional capacitado, especializado que atua na área, tá? E é isso que eu tenho a explicar a vocês, tá? E nem às vezes vocês me fazem as perguntas que de imediato eu às vezes não posso escrever, não posso responder, mas assim, espero que vocês dêem um like, deixem um likezinho lá embaixo, lá na barra embaixo, tá? E podem fazer perguntas sem somas de dúvida, que assim, no momento que eu tiver com disponibilidade para atendê-los, eu irá responder, tá bom? Desde já agradeço e desejo a vocês um ótimo dia aí, tá? Um abraço.